Dê então seu parecer. Será possível ou não isto aqui acontecer? Cidades bem preparadas para um novo tempo viver? A mesa explicará. Bom escutar para saber. Bom, boa noite a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos. Estamos iniciando o nosso segundo painel, que se tratará sobre cidades inteligentes. Temos como painelistas o nosso amigo Marcelo Bastos, presidente da ADESAL, e o nosso secretário de Justiça, Carlos Martins. Eu, adiantarmos e ganharmos tempo, passaria a bola para nosso Marcelo Bastos, para que ele possa se apresentar, posteriormente ao nosso secretário, Carlos Martins, professor dessa instituição. Por favor, meu amigo. Uma boa noite a todos que estão nos ouvindo aí agora. Professor Raimundo, professor Carlos Martins, queria agradecer a Cairu pelo convite, a iniciativa muito importante, em virtude do momento que estamos vivendo. E o tema que foi abordado como Smart City, cidades inteligentes, abrindo caminho para um futuro sustentável. E Salvador é uma cidade hoje de referência. Hoje eu tive a oportunidade de iniciar desde 2013, dentro do governo do prefeito Assemineto, e a cidade estava completamente sem sentido, abandonada, problemas diversos, e 3 pontos foram fundamentais para a gente conseguir pensar a cidade e começar o processo de transformação. E já que o tema que nós estamos abordando aqui, a instituição que é centenária, que é a Cairu, eu tenho um ponto importante nessa retomada toda e que vem transformando Salvador numa cidade como referência para o Brasil. A educação como item essencial na construção de uma cidade mais inteligente. Eu linkei aqui 2 pontos que eu considero fundamentais, que é, primeiro, quando o prefeito assumiu, ele definiu que nós queremos. Então, toda transformação que a gente faz, tanto na nossa vida secular, como nas atividades que nós realizamos profissionalmente, e na vida como um todo, você tem que querer, vontade de realizar, para construir um futuro melhor, uma cidade mais inclusiva, mais humanizada, onde o foco principal está em quê? Cuidar das pessoas. E essa decisão assertiva no início do mandato foi justamente cuidar das pessoas, focou toda a gestão para olhar a cidade como um todo e entender o que era melhor, para entender o que as pessoas precisavam lá na ponta, ouvir, que é um ponto fundamental, para você começar com a sensibilidade e perceber quais são as iniciativas necessárias para o processo de transformação. Nosso maior objetivo na cidade inteligente, de transformar a cidade, é facilitar, na verdade, o dia a dia das pessoas. Então, basicamente é isso. Então, nós queremos. Essa foi a decisão de governo, uma decisão que atingiu e contagiou toda a gestão. E, a partir daí, nós começamos um outro ponto que eu considero fundamental. Nós podemos. Dentro desse nós podemos é buscar as formas. De que forma eu posso realizar? De que maneira? Quais os meios disponíveis, seja com tecnologia de ponta, seja com a criatividade? Aí entra um termo, um tempero, na verdade, que eu coloco, que é muito especial, que a gente vê justamente que é a essência do baiano, que é a essência do soteropolitano e que faz toda a diferença em relação a outras cidades e outros países, que é justamente utilizar a criatividade. E aqui, como presidente da ADESAL, nós encontramos uma fábrica que tinha um potencial muito grande, mas apenas produzia equipamentos urbanos, mobiliários, ou meio-fio, ou intertravado. E eu faço esse link para perceber que a transformação foi como um todo. E na cidade inteligente, você tem que pensar como em todos os pontos. E nós começamos com muita criatividade, que é esse tempero, começamos a transformar o que parecia ser impossível, realidade. Começamos desde 2013, para você ver, a primeira passarela entregue em 2013, e seria a mais uma passarela na cidade. Há mais de 20 anos, passarelas eram implantadas na cidade, então seria apenas mais uma. E nós colocamos como justamente a meta de você estabelecer a passarela para implantar, que ela tivesse vídeo monitoramento. Isso foi em 2013, ainda quando não tinha recurso.
quando o dever de casa ainda não estava cumprido, como não estava saneada as questões financeiras da cidade, mas a vontade era superior e sabíamos que nós podíamos realizar, mesmo que dentro das nossas limitações, mas, graças a Deus, realizamos desde 2013. Já a primeira passarela monitorada e com internet no ponto de ônibus. Então, a partir daí, nós começamos a buscar outros meios. Uma coisa importante, essa criatividade que é importante para vencer os desafios que estão por aí. A Avenida 7 de Setembro, vou dar um exemplo, são 13 ruas que foram requalificadas no início do mandato. E lá, Raimundo, os intertravados que nós utilizamos, lá, todo é de material de demolição. Todo. Tivemos uma redução de custo significativa e, ao mesmo tempo, foi um teste inicial, porque as grandes construtoras estavam abandonando esse material, que era o material de construção, é o resto de construção triturado, só que, como ele vinha contaminado com alguns sais, ele reagia com a parte de ferragem. Então, por isso, não estavam usando como estrutural. Mas estávamos com dificuldade aqui e não podíamos parar. A cidade estava clamando por soluções. E nós usamos essa criatividade, buscamos esse material de demolição e toda a Avenida 7 que você vê lá, aquelas ruas transversais, todas com material de demolição. Venceu desafios, questões culturais, você vê que tudo que era público, as pessoas, não, é público, destrói. Essa é uma cultura que, infelizmente, existia e existe em várias partes do Brasil e afora, não é só no Brasil, não. Problemas sociais, insegurança, né, são fatores que estavam aí determinantes, que dificultavam o processo de requalificação do espaço urbano. E uma das metas principais, que além de cuidar das pessoas, é no processo de devolver o espaço público ao cidadão. Tudo isso tem a ver. Sustentabilidade. Sustentabilidade faz com que você reduza custo, você otimize a sua entrega e um ponto fundamental que nós fizemos, que foi esse ponto, eu acho que considero como um trunfo muito importante, que foi justamente controle de qualidade dos produtos. Hoje, Salvador tem a mesma qualidade do produto implantado nos 163 bairros. Você vê que nós tivemos uma palestra anterior, onde o professor ele falava como Salvador como referência hoje para o Brasil, justamente nesse momento de crise. Mas isso porque o dever de casa foi feito desde o início. Toda a gestão foi dimensionada, preparada, inclusive uma estratégia utilizada foi o planejamento estratégico. Foi tudo planejado desde o início, porque nós sabíamos o que queríamos e sabíamos que nós podíamos, mas de mãos dadas. Então, o planejamento estratégico, Raimundo, é bem diferenciado, que pega todos os gestores e bota dentro de uma sala de aula, todos juntos, ou seja, todos sabem o que acontece em cada área, não importa, não existem ilhas, é uma estrutura única. Por isso que é justamente esse case de sucesso se dá por justamente unificar, para que todos estejam dentro da mesma visão. E nesse processo agora que nós estamos diante dessa pandemia, para fazer o enfrentamento, se não tivéssemos essa máquina azeitada, não tivéssemos hoje condições de andar com as próprias pernas, com recursos próprios e as contas saneadas, a gente não conseguiria estar como estamos hoje perante os outros países, onde tem uma gestão eficiente que uniu, inclusive, junto ao governo do Estado, deixando qualquer diferença política de lado e focando efetivamente nas pessoas. Isso faz com que Salvador hoje consiga passar por essa crise, que não é uma crise fácil. Você vê que tudo tem protocolos. Hoje eu estou falando aqui com vocês, eu estou aqui no trabalho. Uma hora não dava para chegar em casa, eu estou falando daqui mesmo. E o protocolo interno, ninguém pode ficar sem máscara. Então é obrigatório, eu estou falando com vocês, esse já é o normal para a gente. É o uso da máscara como forma de proteção, não somente a mim, mas como os familiares, não só os meus, mas dos colegas de trabalho que aqui vivem, dividem esse ambiente conosco. Então, outro ponto importante, me permita, Raimundo, colocar a definição de metas, ações e marcos de entrega. Ou seja, essa cobrança tem que ser diária. Isso foi feito pensando na cidade como um todo, porque não adianta pensar apenas sustentabilidade e inovação se não levar em consideração o ajuste da máquina, a gestão toda preparada em condições de andar e dar o resultado que a população precisa, porque nosso foco sempre foi e sempre será cuidar daqueles que mais precisam. Os itens importantes para alcançar a cidade que queremos, Raimundo, uma sociedade mais saudável, facilitar o acesso das pessoas aos serviços públicos, mobilidade mais eficiente,
Hoje eu posso citar o Citamob, hoje que é premiado nacionalmente, que facilita o dia a dia das pessoas. Acessibilidade, um item básico que nós colocamos aqui, todos os projetos, desde 2013, têm como princípio básico atingir de pelo menos 70% da área precisa ser permeável. Aí você para, como é isso? Justamente, estamos pensando nas praças para o futuro, que elas sirvam como ponto de alagamento. A água pode convergir para essas áreas. Então, isso são mais de 400 praças que nós já entregamos pela cidade. Tem mais a entregar, mas a pandemia deu um freio agora. Mas são mais de 400 equipamentos urbanos que estão dentro das comunidades, próximo das pessoas. E que a evolução foi tanta, Raimundo, que hoje esses equipamentos, eles, na verdade, são um playground. Nós levamos equipamento, o bem-estar, a saúde, para próximo das pessoas, utilizando o processo fabril com materiais de demolição. Temos hoje o piso de borracha, que, na verdade, em 2015, quando eu estava como secretário de manutenção da cidade de Salvador, nós enfrentamos uma chuva que foi muito forte, repentina, em curto espaço de tempo, e não parava de chover. E nós tivemos que nos virar. Naquele momento, corremos, graças a Deus, conseguimos atuar de forma enérgica, toda a equipe conjunta, a diversas secretarias, a máquina inteira, inclusive o prefeito na frente. E um fator que nós observamos naquele período é que muitas inundações, muitos alagamentos se deram por presença de materiais na rede de drenagem. E um material me chamou muita atenção, que era justamente o pneu. Uma quantidade enorme de pneu. Quem observou na época, essa BR-304 aqui, nós tivemos uma comunidade que levou mais de 1,5 metro de água, numa comunidade inteira, com mais de 400, 500 famílias. E nós tivemos que drenar essa água toda e fazer um projeto para poder livrar aquela água. Livramos, graças a Deus, em 9 horas, mas tudo projetado. E o que nós tiramos de dentro da rede? Pneu. E hoje o pneu é uma matéria importante na produção de meio-fio e de outros. Vamos pegar um pouquinho da colaboração agora do nosso secretário. Depois dessa belíssima explanação, muito obrigado, Marcílio, que a gente identifica a sua vontade, a sua gana. Nós trazemos os conceitos de sustentabilidade, diminuição de extração de materiais da natureza. Vamos ver agora a questão do lado social. Aí eu trago a provocação do nosso secretário, que ele possa fazer uma breve explanação de como as cidades inteligentes ela poderá trabalhar na inclusão social da nossa população. É um tema, visto que a OCDE ela prevê que até 2050 a população mundial chegará a 9 bilhões de pessoas e que 75% desses 9 bilhões deverão residir, nas grandes cidades. Por favor, secretário, contamos com a sua belíssima explanação, não só como um professor, mas, acima de tudo, de um grande baiano que trabalha em prol do nosso governo do Estado. Por favor, secretário. O senhor está com o microfone desligado. Perfeito. Boa noite. Ok? Boa noite a todos e todas. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a toda a direção da Cairu por essa oportunidade da gente estar aqui no Congresso. E, no segundo lugar, parabenizar o professor ACR e toda a equipe de organização, professora Vilma, professora Gildélia, professora Inês, professor Paulo, que realmente esse Congresso surge num momento muito importante da vida nacional e da vida acadêmica. E a discussão de abertura inicial foi muito boa, porque faz a gente refletir sobre uma série de questões que estão colocadas no dia a dia, a questão da aceleração digital, esse tal do novo normal, o encapsulamento, a individualidade em alta, eu acho isso, a negação do conhecimento, ou seja, uma série de coisas, e que a gente vai na lógica da segunda discussão, que é justamente as cidades terão um papel fundamental nesse contexto pós-pandemia. Na verdade, e aí vai ser um esforço muito grande dos gestores públicos, que significa uma mudança radical na gestão pública, que é a discussão de cidades inteligentes, ou Smart City. E eu queria pegar um pouquinho o contexto, e você já começou, Raimundo, porque, na realidade, o que é
a lógica da Smart City, ou cidade inteligente, apesar de que o smart não é tão discutido como cidades, como inteligentes na discussão da terminologia, né? Tem uma tendência mundial de crescimento, de envelhecimento da população, de migração e de urbanização. Essa é uma tendência mundial que nós vemos hoje. E aí você falou muito bem, se prevê que 75% das populações mundiais estarão vivendo nas cidades, consumindo energia, né? Então 75% da energia gerada será consumida pelas metrópoles, 80% do gás de estufa gerado também será nessas metrópoles. E aí, então, você tem uma concepção, e aí, a partir de 2009, 2010, surgiu um conceito de Smart City, inicialmente pelas Big Techs, as chamadas grandes empresas de tecnologia, né, que visaram, naquele momento, e é por isso que a gente precisa ter cuidado, e eu acho que esse tema é importante, porque como aplicar o conceito de cidade inteligente para que a cidade seja mais inclusiva, para que se reduza as desigualdades sociais e que enfrente esse momento de pandemia. Então, esse conceito ele pega 4 dimensões. As dimensões econômicas, e aí as grandes empresas de tecnologia têm um interesse muito grande em toda a discussão de cidades inteligentes. Tem um dado aqui que diz que 3,8 trilhões serão investidos até 2026 nesse setor. Tem a discussão do desenvolvimento urbano e planejamento, né? E aí, quando a gente fala em cidades inteligentes, é preciso ter cuidado para a gente não usar isso para aumentar as desigualdades. E tem as questões políticas e sociais, e aí tem umas discussões bem claras, que é a questão de sustentabilidade, de conscientização da sociedade, e se a sociedade quer usar alguns equipamentos ou ferramentas para ser mais inclusivo ou não. O conceito de Smart City ou de cidade inteligente é o quê? É uma visão holística, ou seja, tem que partir do todo e não fragmentar as discussões. Então, o planejamento de uma cidade tem que ser multidimensional, tem que ser multiparticipativo, e que isso tudo origine, então, um crescimento sustentável. E a lógica aí fundamental é as pessoas no centro da discussão. As cidades são multifacetárias, tem uma multidiversidade espacial, então não dá para simplesmente utilizar ferramentas. Então, a lógica da cidade inteligente é o quê? É o uso intensivo de tecnologia de informação para melhorar a vida das pessoas. Mas aí tem 2 questões fundamentais: a inclusão social e a alfabetização digital. Ou seja, nós temos uma exclusão econômica que gera exclusão digital. Nós estamos vivendo aí nesse momento agora, onde as aulas estão suspensas. No nosso caso, nós estamos fazendo conferências, congressos, etc., mas uma boa parte da população sequer tem internet. Uma boa parte da população sequer tem um aparelho celular que atende a essa necessidade. Então, nós temos desigualdades territoriais. E quando a gente fala em desigualdade territorial urbana, imagine a desigualdade rural. E se a gente pegar essas 2 desigualdades assim, que são muito claras no nosso país. Então, os autores, quando falam em Smart City, falam que governança, economia, mobilidade, meio ambiente, educação, acessibilidade. Você vai usar ferramentas para que você melhore a qualidade de vida das pessoas a partir desses itens. Quando eu falo em governança, eu falo em quê? Em participação das pessoas, em transparência, em serviços públicos. E aqui eu queria saudar o doutor Marcílio pela já a introdução da discussão, pelo belo trabalho que ele faz na DESAL, tá certo? Que eu acho importante isso. Quando a gente fala de cidade inteligente, aí está falando de inovação e de empreendedorismo, quando está falando de economia, e falamos até de novas formas de modelos de negócio, modelo de financiamento. Há uma lógica muito forte do Smart City é a questão da mobilidade, então a questão dos multimodais, de opções não motorizadas, de gerenciamento de tráfego. Falando de meio ambiente, você vai falar de quê? De sociedade inclusiva, e aí tem a lógica, por exemplo, de monitoramento, de eficiência energética. Quando a gente fala com as pessoas, e aí é que eu quero frisar muito bem,
Quando nós estamos falando de uma cidade inteligente, ela tem que ser uma sociedade inclusiva. Nós estamos vendo dados assustadores, e dados, por exemplo, que a gente está agora, serão incluídos mais de 15 milhões de brasileiros no pós-pandemia na miséria. O crescimento da população de rua nas grandes metrópoles é assustador. E com isso vem a violência doméstica, que vem a violência contra a criança e adolescente e outros tipos de violência. Então, utilizar a cidade inteligente, os mecanismos fundamentais para você reduzir a desigualdade, esse é o desafio fundamental. Esse é, vamos dizer assim, o mote principal do pós-pandemia. O Marcelo já começou a falar de algumas ações que estão sendo feitas na cidade. Eu queria iniciar dizendo isso, que minha preocupação muito forte com o conceito de cidade inteligente é um conceito de inclusão. Isso significa dizer que nós temos que usar as ferramentas necessárias para que a gente possa criar realmente uma cidade inclusiva, e tem algumas coisas que estão sendo feitas que são muito mais objetivas. Então, eu queria começar inicialmente por aqui, para depois a gente continuar o debate. Ao microfone, Roberto. Microfone. Ok, obrigado. O senhor sempre numa propositiva, equilibrada, como um grande mestre que é dessa instituição, trazendo conceitos elucidativos. Quero colocar para os dois grandes painelistas que nós temos hoje uma capilaridade muito grande desse evento, né? Então, quando me chamaram para fazer a mediação, eu fiquei muito feliz, muito honrado. Para vocês terem ideia, esse evento hoje ele já foi compartilhado em mais de 63 países, não é à toa que é um evento internacional. O setor de comunicação da instituição já esteve em contato com mais de 25 instituições universitárias estrangeiras. Como disse o reitor ACR, tem vários participantes internacionais, de Portugal, de Espanha, da Itália, que estão aqui conosco. Isso é muito importante, validando a preocupação que a instituição tem com relação a esse tema tão relevante, principalmente nesse período que nós estamos vivendo, né? Nós estamos vivendo num período durante o Covid e depois do Covid, em que os cidadãos necessariamente terão que ser com ações inclusivas. E eu vejo aqui de um modelo muito importante a gestão coparticipativa que nós estamos tendo no nosso Estado. Hoje, o nosso Estado está sendo exemplo para o Brasil, tanto a nível do nosso governo estadual como do nosso governo municipal. Isso é muito importante para nós, cidadãos. Fica essa referência aí. Eu queria trazer uma discussão agora com relação à digitalização e um processo que nós estamos convivendo hoje, que é do Covid. Né? Então, nós sabemos que o Covid, o coronavírus, está acelerando a digitalização, como vocês mesmos colocaram, algumas pessoas estão colocando a necessidade, nós estávamos preocupados com a questão da inclusão do mundo digital, para que nós não tenhamos só analfabetos funcionais, mas analfabetos digitais. E eu acredito que as cidades inteligentes, o apoio que nós temos damos dos governos, seja com o plano digital, seja o governo do Estado com as suas ações de pesquisa, inovação, com a FAPESB, com a Secretaria de Ciência e Tecnologia, tem possibilidade também a integração dos cidadãos. Evidentemente, falta muito, mas eu acho que o nosso Estado está iniciando. Então, eu gostaria de ter uma ideia dos senhores como o Covid poderá estar acelerando esse novo mundo, esse mundo digital que todos nós teremos que viver. Professor Marcílio, por favor, depois do professor Carlos. Ok. Referente à questão do digital, Raimundo, eu falei até antes que o dever de casa vinha sendo cumprido desde o início do mandato. E você percebe a tranquilidade hoje de lidar com essa crise, que é uma crise que é econômica, que é uma crise de saúde pública, mas esse processo, na verdade, que a pandemia fez a gente acelerar ou tornar alguns procedimentos, inclusive o próprio home office, como sendo um novo normal. Isso vai fazer parte, no futuro, da maneira de você trabalhar, de forma a evitar aglomerações, de forma, inclusive, aqui na área de projeto, por exemplo, nós evoluímos bastante
nós evoluímos e produzimos mais. Inclusive, eu me sinto que eu estou trabalhando muito mais do que eu trabalhava antes. E, aliado a isso, outros procedimentos. Agora mesmo o prefeito já está trabalhando com todos os processos que vão de tramitação, que é muito papel que circula aqui dentro, é muita atividade que é feita, vai ser tudo digitalizado. A Secretaria de Gestão já está trabalhando, as reuniões já foram feitas. Prefeito, isso tudo que inicia aqui serve como exemplo para os demais. Então, a gestão faz o seu papel, inicia, e automaticamente isso vai chegando na sociedade, vai facilitando o dia a dia. Quem diria hoje, Raimundo, que você vai num local hoje para fazer uma compra, olha a resistência que existia das pessoas utilizarem um cartão. Era só dinheiro. Mas foi um processo de evolução, um processo de transformação e educação. Por isso que eu volto a dizer que a importância do meio acadêmico na construção de alternativas mais eficientes para viabilizar e facilitar o dia a dia das pessoas, que esse é o objetivo. Não adianta digitalizar o processo todo se eu não consigo que esse produto venha a atingir ou melhorar a qualidade de vida das pessoas lá na ponta. E Smart City, justamente essa cidade inteligente, nada mais é do que você focar, facilitar, né, a pessoa perder menos tempo, diminuir burocracias, inclusive na retomada econômica agora, Raimundo, que é um dado importante. O professor Carlos Martins fez uma abordagem interessante, que é justamente a economia, que está tudo focado, está tudo ligado. Não adianta você ter evolução de uma área de tecnologia, né, e facilitar a vida se não tem emprego, se não tem renda. Então, a geração de emprego e renda é um ponto importante na retomada econômica. É algo que o prefeito já veio lançando essa semana. Né? São mais de 7 bilhões que serão investidos só para a retomada econômica. Salvador vai investir em diversas áreas como forma de dar oportunidade. Agora, eu não posso deixar de lado que, além desse investimento macro, que a cidade vai realmente dar uma demonstração clara de como o Brasil, né, deve se comportar diante da pandemia. Você não está pensando só em tratar. E um ponto que o professor falou que é importante para você linkar o que é um Smart City, que é a cidade inteligente mesmo, a parte da saúde é fundamental, e hoje a saúde está sendo posta à prova. Você vê, para dar os profissionais, são diversos profissionais da saúde, estão na linha de frente, entregando a sua vida pela vida de outros. Então, dar essa estrutura toda. Você vê que teve a questão de respiradores, etc. Foram vários problemas que nós enfrentamos, que não estava preparado, mas a junção de forças do governo do estado com a prefeitura, todos focados pelas pessoas em salvar vidas, deram as mãos, e hoje você vê que Salvador hoje está abaixo de 75% de UTIs ocupadas. Esse é um dado importante em relação à Covid, mas isso não nos deixa numa zona de conforto, não. Nós temos que fazer muito mais. Estamos apenas dando passos importantes, mas passos consolidados para poder dar tranquilidade à população e saber que ela está sendo bem assistida e transformar Salvador, não somente nessa cidade, que é uma cidade bonita, atrativa, que tem o turismo, né, de sol e mar como base forte da economia. Agora nós temos o centro de convenções, que vai servir como base forte também para o turismo de negócio, e os empreendimentos novos, que são inovadores, que vão utilizar novas tecnologias, que vão abranger agora o turismo para famílias. Então, posso falar, Raimundo? Então, eu vou pegar um pouco essa... Continuando. Oi. Por favor. Ok. Eu vou pegar um pouco essa questão da digitalização, que a lógica da Smart City é justamente isso, é o uso intensivo de tecnologia de informação. Essa é a lógica principal. Agora, é preciso, e eu vou voltar a insistir nisso, que a gente, toda vez que pensar nesses conceitos, a gente pense também na inclusão. Por isso, até que o tema desse congresso todo é justamente a preocupação com sustentabilidade, com a pós-pandemia e etc. E eu vou dar um outro dado aqui que é interessante. Os dados da Organização Internacional do Trabalho diz o seguinte, que no pós-pandemia, 25 milhões de pessoas no mundo todo estarão desempregadas. 3,4 trilhões estarão perdendo de renda das pessoas no mundo como um todo. E no Brasil, esse dado é muito preocupante, há uma perspectiva de menos 7,6%
do crescimento do PIB esse ano, se não houver segunda onda. Se houver segunda onda, isso pode subir para 9, quase 10. E então, é uma preocupação muito forte quando a gente fala em uso de tecnologia, a gente se preocupar com a inclusão. E aí a primeira coisa que eu falei, aí eu concordo, Marcílio, é que a educação mas a educação tem que estar muito ligado a tudo isso que a gente está vendo, para que a gente não veja, e eu fico muito preocupado porque já está se falando aí no retorno às aulas, boa parte do Brasil, eu vejo isso um risco muito grande, tá certo? E essa coisa da inexistência da aula também acentua a desigualdade social. Mas eu queria pegar uma questão que eu acho importante na discussão de Smart City, que são os riscos tecnológicos. Tá? Então, a primeira coisa é quando você começa a usar a tecnologia de informação e você começa a tratar a cidade linearmente, ou seja, sem reconhecer a multidiversidade de espaço, a multiespacialidade, e você poder, então, analisar os contextos de uma forma como um todo, mas, ao mesmo tempo, saber as principais diferenças. O outro problema principal era o seguinte: o uso de tecnologia intensivo nas grandes cidades, principalmente nas metrópoles, levanta uma discussão. Há uma geração de dados muito grande. A quem pertencem esses dados? A questão da privacidade do cidadão, a questão da qualidade e da confiabilidade das redes. A gente sabe que dados hoje é um ativo econômico muito grande. Se você, por exemplo, faz a utilização de dados da sociedade e alguém monetiza isso, é uma preocupação muito grande conosco com relação a tudo isso. E quem é que vai se apropriar disso? Há no Brasil uma ambiguidade, ou diria brechas, na utilização da legislação de tecnologia de informação. Tá? Então, o uso de TI para o planejamento urbano, para a utilização de uma sociedade, de uma cidade sustentável, ela precisa ser muito cuidadosa, tá certo? E é fundamental, então, a participação popular. Eu acho isso de uma fundamental importância. E aí, no caso da Covid, eu acho que, inclusive, o mundo todo vai sofrer algumas mudanças fundamentais. Por exemplo, a telemedicina. Assim como vocês falaram do home office, que uma boa parte das empresas já estão tomando as decisões de manter o seu funcionário até o final do ano em casa mesmo. Quer seja porque há o interesse do empregado e porque também há o interesse da empresa. Então, o home office veio para ficar. Mas a telemedicina também. O Brasil tem não só o Brasil, mas vários países têm uma corporação médica muito forte, e a telemedicina sempre foi um tabu, uma discussão muito forte de que não poderia, e nunca houve regulamentação. Vai haver necessidade agora, urgente, da telemedicina. Isso vai impactar fortemente nos planos de saúde, por exemplo. Os chineses estão com um plano de saúde, o eDoctor, que já pega mais de 5 milhões de pessoas, e que o plano, só para traduzir em termos de valores, é R$50 o valor de um plano de saúde na China hoje. Utilizando o quê? Alta tecnologia. A gente viu hoje até que o embaixador dos Estados Unidos está preocupado com a possível entrada da chinesa no Brasil no 6G e etc. Então, em termos do setor de tecnologia, os chineses avançaram muito fortemente. Então, a telemedicina é uma necessidade. Aqui na Bahia, nós recentemente, a CESAB já inaugurou o tomógrafo com inteligência artificial. Então, já está sendo utilizado o tomógrafo com inteligência artificial nessa coisa do Covid. Então, é preciso que haja uma mudança de mentalidade muito forte do gestor público. O gestor público vai ter que, primeiro, estar fortemente qualificado. Segundo, querer e ter condições, e acho que o caminho, inclusive, vai ser esse, de empoderar a sociedade nas questões mais fundamentais. Abrir um processo de discussão na cidade sobre as questões fundamentais do cidadão. Desde o simples
gerenciamento de tráfego, há necessidade, por exemplo, de energia renovável, de coleta seletiva de lixo, de uma série de ações que a gente pode fazer. E a tecnologia pode também ser um elemento fundamental de inclusão. Por exemplo, em Londres, em algumas cidades do mundo, você já está utilizando esse tipo de tecnologia para ajudar os idosos. Todos uns cuidados especiais para os idosos, de uma forma usando a tecnologia intensiva. Então, nós temos, o governo do Estado tem trabalhado na utilização dessa tecnologia. Por exemplo, uma das lógicas fundamentais que o BID recomenda é a utilização de centros integrados. Então, nós temos o Centro Integrado de Operação e Inteligência da Segurança. O metrô tem um centro de controle operacional, e aí, a partir daí, foi possível fazer o reconhecimento facial. O reconhecimento facial vai ser um elemento fundamental no pós-pandemia para uma série de serviços. Os consumidores serão outros, a relação com os bancos serão outras. Então, vai ser muito difícil e esse novo normal, que a gente, aí na palestra anterior, disse o novo normal parece anormal, né? Vai ser muito difícil, mas não vai ser simples você abrir mão da tecnologia. Então, a tecnologia vai estar em nossa vida muito fortemente, e eu só quero, mais uma vez, enfatizar, pode até ser repetitivo, mas isso é fundamental: tecnologia sem inclusão não é tecnologia. A importância da gestão em fazer uma cidade inteligente usando tecnologia de informação é possibilitar à população ter acesso aos bens e serviços da comunidade, a modificar a sua forma de ver, a melhorar a qualidade de vida. Então, eu sou um daqueles que acham que a tecnologia é inevitável, mas a gente tem que estar sempre trabalhando com a inclusão, porque, como eu falei, eu não posso usar 3,8 trilhões apenas para aumentar os lucros dos grupos econômicos. A gente tem que pensar na inclusão da sociedade. Perfeito, professor. Realmente, o senhor trouxe aí a discussões dois temas extremamente relevantes quando nós trabalhamos no contexto da cidade inteligente. Um é a telemedicina. Hoje existe uma grande empresa do Reino Unido, a Babylon, que ela tem um trabalho muito específico em Ruanda, na África. Para nós termos ideias, eles têm um sistema de teleatendimento que, com 12 médicos e 12 enfermeiros, eles conseguem fazer por dia 2.500 consultas. Ao mesmo tempo, o senhor levantou a questão dos big datas. A cidade inteligente vai trazer esses grandes dados. E no Brasil, nós temos a Lei Geral de Proteção dos Dados Pessoais, que é um fato relevante e nós temos que ficar atentos. Mas, como nós temos muita gente participando aqui, nós já temos algumas perguntas. Espero que possamos ser breves nas suas respostas para que possamos ter maior número de audiência. Então, nós temos uma primeira pergunta aqui, bem interessante, da senhora Ivana Santana, né, que ela caracteriza muito a questão da escola, né, da universidade, e ela traz uma questão seguinte, que a pesquisa e a extensão universitária elas deverão ser parceiras nessas ações da cidade inteligente. Então, eu queria trazer, primeiro, a questão da importância das instituições de ensino como parceira na pesquisa, bem como a questão da senhora Laurete Rocha, que ela traz a questão da conscientização do cidadão, Marcílio. Eu acho que aí também fica com você, eu acho que a primeira fica com o doutor Carlos, a segunda, a questão que a população ela tem que também ajudar as instituições públicas, ou seja, a conscientização da sustentabilidade, da limpeza, como você mesmo colocou, né? Não está jogando lixo nas ruas, entupindo os bueiros, as vias de escoação normais de saneamento que nós temos. Então, vamos bater uma bola aí, que o nosso tempo está curto e temos várias perguntas aqui. Eu quero ser rápido também nessa questão. O problema principal do Brasil na educação é que quem faz pesquisa é só as universidades públicas. Infelizmente, a maioria das pesquisas e as universidades privadas pouco fazem pesquisa no país. Aí tem uma série de fatores e etc. E é preciso mudar um pouquinho, e talvez muito, a relação entre o setor privado brasileiro e as universidades. Então, de ambos os lados, é preciso a universidade estar mais aberta para essa discussão de pesquisa e extensão
com o setor privado, e o setor privado também precisa saber que pesquisa e desenvolvimento é algo que é um investimento de longo prazo e que precisa... Nós estamos vendo agora aí a questão das vacinas, né, no Covid. Então, note que tem algumas universidades importantes, como Oxford e outras, estão à frente desse processo de pesquisa da vacina. Se isso só é possível quando há uma interação, uma parceria, iniciativa privada e ensino. E eu acho que, inclusive, é esse o caminho que nós temos que trabalhar, garantindo a autonomia e os princípios da nossa universidade pública, mas as universidades, tanto as públicas como privadas, precisam interagir mais com o empresariado, e o empresariado também precisa ter um papel mais importante na educação brasileira. Olha, eu abri, na minha fala inicial, eu disse, olha, a educação como item essencial na construção de uma cidade mais inteligente. E essa pergunta ela vem justamente sacramentar isso, a importância do meio acadêmico na construção de alternativas mais eficientes para viabilizar e facilitar o dia a dia das pessoas. O maior investimento que nós fizemos aqui, Raimundo, logo no início da gestão, foi investir em estagiários, porque eu vim do meio acadêmico. Eu, por formação, e até mesmo porque faço parte hoje da rede Ibero-Americana de Técnicos Municipais, uma rede sediada em Barcelona. Inclusive, o nosso encontro ia ser agora em abril, e por causa da pandemia, jogamos agora para abril do próximo ano. E essa semana eu estava aqui, nós temos reuniões de temas, temáticas, na verdade, a cada final do mês. E aí, nessa última reunião, eu citei, inclusive, que nós estamos participando desse Congresso Internacional. E essa discussão que nós estamos tendo aqui, todos os países, praticamente, lá na rede, são 23 países que estão participando conosco, todo mundo está falando a mesma coisa. Né? E parece que nós estamos aprendendo agora, e é verdade, estamos aprendendo um com o outro. E a construção de uma cidade melhor, a construção de uma solução melhor, ela passa por justamente essa discussão e ouvir as pessoas. E eu acredito muito, desde o início, eu apostei aqui do início, o prefeito me deu carta branca em estagiários. Por quê? Porque é o meio acadêmico onde as discussões elas transitam com maior facilidade, não tem vícios e tem liberdade de expressão. E esse investimento foram mais de 32 estagiários só aqui dentro na empresa que começaram a pensar estratégias novas para uma nova Salvador. Então, e um outro ponto importante que eu quero frisar, antes que o tempo acabe, é justamente a questão da participação do povo. Não existe nenhuma implementação de atividade se o povo não estiver presente. Nós fizemos um programa Ouvindo Nosso Bairro, que é um programa hoje referência para o Brasil, e que Salvador hoje ouviu as comunidades de ponta a ponta. E usando em algumas partes tecnologia, que você podia usar lá no app, e outras presenciais, porque a gente sabe que essa inclusão digital ela é um processo gradativo que até a gente mesmo tem que começar a partir de mim. Às vezes nós temos algum tipo de dificuldade, e a gente tem que entender e facilitar. Então, muito bem disse nosso professor Carlos Martins, nós temos que facilitar a inclusão digital, a inclusão social. Então, os programas que nós realizamos, nós fazemos com que as pessoas entendam que aquele equipamento que está aqui no fundo, que vocês estão vendo naquela praça, que é a Lord Crockett, que era uma área abandonada, sem sentido nenhum, a população, se não ocupasse aquele espaço, não estaria como está hoje. Uma área completamente conservada, com sentido, onde as pessoas são atraídas. E agora vai ser uma das primeiras praças a ser a praça realmente com a chancela de praça inteligente. Maravilha, maravilha, eu acho que é por aí. Avisar aos congressistas, né, a administração do evento compartilhe que tem uma lista de presença no final da página do YouTube, para que possam fazer os devidos registros. Avançando nisso, nós temos uma outra pergunta aqui muito interessante, da senhora Sara Barbosa, né? A viabilidade de digitar a cidade inteligente deve alcançar os mais vulneráveis, que sofrem mais com a falta de conhecimento e acesso ao meio. Nós já conversamos sobre isso, mas só revitalizando essa pergunta da senhora Sara, o senhor que tem esse contato direto, nós sabemos a secretaria que o senhor atua é uma secretaria difícil, que precisa de muita humanização, e o senhor, como um grande mestre dessa instituição, poderia dar uma colaboração nessa pergunta da nossa congressista Sara Barbosa. Deixa com o senhor.
Tá bom, então eu só vou. Tocamos nele de novo, né? Ou seja, primeiro, a questão da exclusão digital é uma realidade no nosso país, tá certo? É uma exclusão econômica que está muito ligada à exclusão digital, e é por isso que é fundamental, e aliás, a pandemia mostrou isso, a necessidade de ter uma política de renda mínima para as pessoas. Tá? Então, ficou claro que a política de renda mínima para aqueles que mais precisam é uma realidade, uma necessidade para reduzir as desigualdades. A outra coisa fundamental que a gente precisa discutir, por exemplo, a nossa secretaria, Raimundo, o governo implantou, usando aplicativos, um voluntariado, um aplicativo que estimula o voluntariado. Bahia Estado Voluntário. Nesse aplicativo, você reúne entidades da sociedade civil que têm projetos sociais, pessoas, voluntários que queiram se voluntariar, e essa é uma realidade, por exemplo, do mundo desenvolvido, de você ser voluntário, que está muito realizado com a educação, com a cultura das pessoas. E, ao mesmo tempo, então, você há uma interação e o aplicativo serve para isso, serve para que você possa fazer com que as pessoas possam se doar aos outros, fazer algumas atividades, e algumas organizações da sociedade possam também melhorar, maximizar os seus programas. Então, essa é uma ideia essencial. Agora, eu volto a dizer, e aí é fundamental que a gente pense isso. Se eu não tenho um programa específico, um plano nacional de inclusão digital, é muito difícil a gente falar em cidade de inteligência como um todo. Então, é preciso que nós tenhamos um plano de banda larga. No pós-pandemia, banda larga vai ser cesta básica, vai ser necessidade de cesta básica o processo de banda larga. Nossas empresas de telecomunicação vão ter que se reinventar, porque o que eles fazem hoje não é o serviço que deveria ser feito, e por isso, então, você vai ter que atingir camadas da população com uma banda larga, e por isso a necessidade de chegar no 6G e até mais do que isso. E o foco, por exemplo, você falou muito, nós temos e vamos ter um contingente de pessoas, de população de rua, muito grande depois da pandemia. Como fazer para gerar renda, para gerar emprego, para gerar autoestima dessas pessoas, para que a gente evitar que essas pessoas utilizem substâncias psicoativas? Ou seja, tem todo um conjunto de discussões sobre a inclusão social no pós-pandemia que é importante, e eu acho, e aí sim, a questão digital vai ajudar muito se a gente souber usar para reduzir as desigualdades e não apenas para gerar lucros. Maravilha. Muito obrigado, professor Carlos. Professor Marcílio, vem bomba aí agora. O pessoal do Rotary está aqui presente, mandando várias perguntas. E nosso amigo Galende aqui faz uma provocação. Banda larga de qualidade para permitir a telemedicina ou ensino à distância? Aí eu complemento e gostaria que o senhor pudesse falar resumidamente, né? Nós temos uma experiência muito interessante de transformação digital, que é a Guerreira Severino. Né? Se o senhor pudesse falar em poucas palavras, a transformação digital que aconteceu lá, nós sabemos, e também a possibilidade da participação das organizações das organizações sociais em projetos com a DESAL. Nós temos um exemplo aí que é uma praça inteligente que permitirá a integração com a sociedade. Então, nosso tempo está resumido, mas nós temos alguns minutos. Eu deixaria com o senhor essa parte da tecnologia, né? Primeiro com a pergunta do nosso Galende, e depois um exemplo de como a participação da sociedade ela viabiliza projetos de inclusão digital, social, e a possibilidade que as instituições públicas possam também pensar em cidades inteligentes. Pois é. É um ponto importante para a gente falar
sobre a questão da evolução da cidade, a cidade mais inclusiva, de atender, né, essa inclusão social que tanto nós estamos comentando e que é de fundamental importância. Eu entendo que eu tenho que voltar a 2013. O que nós fizemos, professor Carlos, que acho que bate muito bem com o que o senhor acabou de apresentar, foi a acupuntura urbana. Nós fizemos um tratamento pontual em diversas partes da cidade. Não adianta pensar que a cidade é toda igual. É completamente desigual. E a necessidade de um ponto da cidade é completamente diferente de uma outra área de um bairro, que às vezes com a distância de menos de 1 quilômetro. Então, esse olhar diferenciado, essa sensibilidade social, faz toda a diferença. Os programas que estão sendo desenvolvidos hoje e que serão fundamental para esse processo de retomada, não só usando a parte digital, porque digital, sem a criatividade, muitas vezes não funciona. Você pode ter uma Ferrari na mão e não saber pilotar. Então, é necessário esse trabalho de base. A gente tem uma preocupação muito grande com a questão do desemprego, né? Bem disse, muitas pessoas perderam emprego nesse período. Por isso que eu volto a bater nessa tecla da retomada econômica, que já está sendo pensada agora, como peça fundamental. Até mesmo para poder chegar para a família e dizer que eu estou trazendo aqui um benefício onde você vai ter acesso a todos os serviços públicos apenas por esse toque aqui nessa tela. Nós vamos botar o totem digital na Praça Inteligente, que o Rota do Clube da Bahia manda até um abraço para todos os amigos que foram realmente os precursores desse processo. E esse sistema que vai estar lá, não adianta eu ter um sistema no meio da praça onde ele vai saber ali todas as informações da cidade, ele vai acessar o serviço gratuitamente, onde ele vai ter mais de 250 praças com internet gratuitas, né? Isso já está no projeto. O que eu estou falando aqui, estou inventando não, é o que já vai acontecer, né? Tudo isso, mas se eu não tiver o emprego para aquele trabalhador que está ali, daquela casa que vai me receber. Então, por isso que eu volto a falar, esses investimentos agora na geração de emprego e renda, com obras estruturantes, com obras de patrimônio histórico, com obras de habitação, que isso vai aquecer o nosso mercado, a economia, e vai trazer de volta, né, emprego de muitas pessoas hoje que estão paradas. Sem esses elementos aqui, eu não tenho como trabalhar, como transformar a cidade inteligente, já que o Dr. Carlos falou muito bem no início do processo, que cidade inteligente passa por educação, passa por saúde, passa por economia, passa por governança. Todos esses requisitos são princípios básicos para você nortear se a cidade realmente é inteligente ou não. Então, por isso que eu volto a focar, aí eu trago essa questão da rede zeferina. É um grande exemplo que você fala, que é uma área que estava lá, a cidade de plástico, né? Você tinha barracos. Eu lembro que o gestor, quando esteve lá, em 2012, ele foi realmente quase expulso, né? Mas você vê que você tem que ter amor no coração pelas pessoas, né? E graças a Deus nós temos um homem temente a Deus comandando a cidade de Salvador, e faz toda a diferença, porque tem que ter sensibilidade social para poder entender que nosso próximo precisa de ajuda, precisa de apoio. Então, a Guerreira Zeferina fez questão de voltar não só lá, ali é apenas um exemplo, mas na cidade como um todo, em diversos pontos de fragilidade. Em 2003, o gabinete dele era dentro do Avan, rodando a cidade. E aí isso nos obriga, todos os gestores, aí hoje eu passo mais tempo na rua do que aqui na empresa, mas pensando e ouvindo as pessoas, para poder realmente consolidar, trazer o que a população efetivamente precisa e, ao mesmo tempo, incluir ela nessa nova normalidade, que é a inclusão, né, dentro de uma cidade mais inteligente, uma cidade mais acolhedora, uma cidade que pensa em facilitar o dia a dia das pessoas e leva esse serviço com facilidade. Aí sim, com esses elementos todos, Raimundo, nós vamos conseguir consolidar Salvador no ranking, talvez, das 50 primeiras no mundo, cidades mais inteligentes. Porque nós temos uma coisa que as outras cidades não têm. Uma beleza natural fantástica, um povo diferenciado, um povo acolhedor, e que hoje em Salvador, você vê com toda a dificuldade que passa, a gente viu o sentimento das pessoas de ajudar o próximo. Isso é muito bonito. As pessoas já se apropriaram do espaço público. O espaço público hoje, as pessoas estão brigando, porque eu estou tendo que tirar agora, Carlos Martins, as academias das praças. Estou tirando, isolando para o pessoal não se aglomerar. Mas sabe o que a gente fala? Não tira minha academia. Por quê? O sentimento de pertencimento já está enraizado no coração. E esse foi um grande desafio. Eu considero que um dos maiores legados da gestão
foi justamente enraizar no coração das pessoas o sentimento de pertencimento, para ele entender que aquele equipamento público que tem ali, seja a orla, seja a praça, ou seja outro qualquer na cidade, é uma extensão da sua casa. Então, isso eu acho que é um grande ganho. Salvador ganhou, isso não podemos recuar. Temos que seguir em frente nessa linha para que Salvador continue sendo a cidade mais bonita do Brasil, e não só a primeira capital, mas a cidade mais atrativa e mais inovadora. Né? E isso o nosso povo sabe fazer muito bem, e eu aposto muito na questão acadêmica, né? Na questão da universidade. Por isso que a DESAL hoje ela está de portas abertas, inclusive começando de baixo, viu? Nós temos aqui o DESAL a Escola, a fábrica aqui é igual a fábrica de chocolate, é de portas abertas, onde as crianças vêm para cá, conhecem todo o processo, do início ao fim, do pensar, do sonhar, do materializar, do realizar e do instalar. Então, todo esse processo é pensado aqui, e agora nós temos apoio de várias universidades, várias faculdades, para avançar para outros projetos. Inclusive aqui, eu tenho aqui do lado, não posso mostrar ainda, mas eu tenho aqui justamente um respirador mecânico que nós estamos desenvolvendo aqui dentro, porque nós não estamos parados, estamos pensando, olha, o que pode fazer? Então, essa linha de pesquisa, eu tenho que tirar o chapéu, que o prefeito abriu mão, e Salvador, aqui a DESAL, é uma empresa de pesquisa alinhada com o campo universitário, e por isso que ele tem entregue feitos importantes e diferenciados, fazendo com que Salvador seja não somente a cidade mais bonita e mais atrativa, mas a cidade mais inovadora e mais inteligente do Brasil. Ótimo, perfeito. E alguns dados importantes que eu trago aí para dar uma claridade ao debate é que hoje o Brasil é o quarto maior mercado mundial de smartphone. Um dado importante, hoje nós temos no Brasil em torno de 120 milhões de smartphones, e que Salvador é a quarta cidade do Brasil na área de inovação, tecnologia. Hoje, o nosso ecossistema ele está muito bem consolidado, que seja através do Hub Salvador, do Parque Tecnológico, do Senai, Cimatec. Hoje existe uma aderência muito grande e um novo mundo que se descortina para Salvador, que são o mundo das startups. Então, para quem está nos ouvindo, que pensa em, não é que seja mudar de área, mas oportunidades, não se desestimule com Covid. Pelo contrário, se estimule com o Covid, porque o nosso ecossistema, com a ajuda do governo do Estado, com a Prefeitura de Salvador, está sendo feita uma construção muito interessante. Por favor, podem buscar um pouco na internet. Mas avançando em algumas perguntas que estão vindo aqui, muitos agradecimentos, muitos elogios. Vocês dois estão realmente superando aqui as expectativas da nossa plateia. Isso é muito importante, estimulando, né, para que amanhã seja mantido, né, para dar continuidade nesse webinar internacional. Tem uma pergunta aqui da senhora Nelma, que fala: inclusão digital é importante, mas primeiro temos que pensar na inclusão alimentar, na saúde e na educação. Aí volta, doutor Carlos, doutor Marcílio, sempre aquela questão da inclusão social, não só pelo momento que nós estamos vivendo, realmente muito difícil para todos nós, mas temos que pensar em um novo amanhã. O novo amanhã, esse descortina, e eu deixo para os senhores aí, nós temos mais um tempinho para que possamos finalizar com essa pergunta e deixar a cavaleiros aí que possam dar uma mensagem para que todos nós estejamos esperançosos para o novo amanhã. Primeiro, por ordem aí, nosso amigo, professor Marcílio, e eu deixo para que possa encerrar o grande mestre da casa, nosso secretário, Carlos Martins, para que ele possa fechar essa primeira noite nossa com a galhardia que é peculiar. Por favor, professor Marcílio, depois o professor Carlos Martins. Pois é, professor. A questão que estávamos citando, que não adianta pensar em inteligência, em inovação, em tecnologia, se isso não for focado para atender as pessoas, ou as pessoas que vão receber esse benefício não estão preparadas para receber. Seja por questões sociais, seja pelo desemprego, seja pelo despreparo. Então, hoje eu vendo o prefeito estava entregando um restaurante popular. Só dá comida? Não. Lá dentro está montando um centro de capacitação.
Eu sei que isso é necessário, nesse momento agora, nós montamos aqui internet, só para você ter uma ideia, dentro da própria empresa aqui, nós montamos uns cursos de capacitação que são para os próprios funcionários, porque está na hora de reinventar. Eu, Michel, não podemos ficar nesse patamar, temos que nos reinventar. E eles estão dando curso aqui, e nós vamos abrir agora os cursos para fora, para que a comunidade de Salvador, aqueles que estão desempregados, aqueles que têm a capacidade de aprender, que são todos, né, se dediquem um pouco, e vai ser online, a gente vai levar essa informação para a ponta, para que ele receba, inclusive, gravadas, esses cursos estão sendo feitos. Outro ponto importante dessa capacitação é esse apoio, enquanto ele está se preparando, né, ou seja, enquanto ele está sendo capacitado, ele precisa de uma assistência. Por isso que essa questão mínima, da atenção mínima por parte do governo, é fundamental para que ele se recomponha, para que ele volte a ser inserido no mercado de trabalho. Então, essa é a minha visão em relação a esse ponto da economia, que é fundamental. Então, nossa meta principal é justamente o bem-estar social, qualidade de vida e o foco sempre no cidadão, né? E um ponto, eu aproveito só o espaço para falar 2 pontos importantes, Raimundo, que a prefeitura já vem fazendo agora, que é justamente desenvolvendo seu plano diretor de modernização, né, e tecnologia, e o plano de segurança da informação, que muito bem disse o professor Carlos. Não adianta você abrir o sistema se você não tem uma segurança do processo. Então, esse é um ponto fundamental para que, antes de chegar na população, a gente garanta que tudo que está acontecendo ali está sendo resguardado. Então, e no foco principal, que eu acho que a gente vai começar a acontecer agora, são mudanças de hábitos. Não tem jeito, nós vamos ter que começar a mudar os hábitos. É o modo de ser, o modo de pensar, o modo de atuar. Nós estamos repensando, inclusive, a própria empresa aqui é um grande exemplo. Aqui eu tenho um exemplo para a cidade toda, né? A retomada econômica, nós vamos começar a partir do dia 15 de agosto, já começamos a acrescentar mais obras na cidade. Isso vai gerar mais emprego e as pessoas vão começar a se movimentar, a economia começa a girar. Aí você me diz, e o vírus já acabou? Não, vai continuar até que tenha a vacina, né, doutor Carlos? Enquanto não tiver a vacina, a gente não pode dizer que está tudo normal, não. Mas nós temos que começar a conviver dentro da nossa possibilidade, nos protegendo aqueles que estão mais vulneráveis, quem tem comorbidade, que sejam protegidos, e nós vamos avançando, né, fazendo as entregas importantes, as obras estruturantes, que são fundamentais para diretamente não só melhorar a cidade, mas como gerar o emprego e renda, e isso vai dar uma garantia, né, para que as famílias possam respirar. E nessa processo de retomada, um ponto importante que eu não posso deixar de falar, é que muitas pessoas estão descobrindo novos talentos dentro de suas casas. Pessoas que estão desempregadas, estão fazendo bolo, estão vendendo, estão se reinventando. Olha, eu estou falando porque eu estou comprando. Eu estou comprando de bolo, eu estou comprando comida de pessoas que não faziam. E que, porque perderam o emprego, estão em casa e começaram a se reinventar. Olha, e não vem bolo comum, não. Aqui eu fiz aniversário com um bolo diferenciado. Ele era pequenininho e comprido, bonitinho, e veio na embalagem já dentro do novo normal, protegida, higienizada, onde não comemos o bolo aqui no local, cada um levou o seu para casa. Né? Ou seja, as pessoas têm essa capacidade, o baiano tem essa capacidade, o soteropolitano pensa muito bem, e o brasileiro também, ele é criativo. Então, eu acredito muito que essas iniciativas por parte do governo para estimular essas iniciativas das pessoas em suas casas é de fundamental importância para que a economia seja consolidada, para que a normalidade se volte dentro do novo normal, claro, mas, porém, a questão da cidade inteligente, que é agregada a todos esses fatores, ela realmente chegue a quem mais precisa e com tranquilidade, com a inclusão social. Professor, eu vou querer, então, para a gente ir chegando ao finalmente da discussão, eu queria dizer uma coisa. Primeiro, eu vejo com muita preocupação alguns aspectos econômicos que nós estamos vivendo. Então, o Sistema Único da Assistência Social, no pós-pandemia, vai ter um papel importante na vida das pessoas. Então, vai ser preciso repensar o fortalecimento orçamentário do Sistema Único da Assistência Social, e eu vejo com muita preocupação que a União não está fortalecendo isso. A segunda coisa que eu acho fundamental nesse processo, e eu já tinha dito anteriormente,
é preciso garantir a sobrevivência das pessoas no pós-pandemia, com renda mínima, porque esse novo normal, a lógica da economia vai ser totalmente diferente. E aí o doutor Marcílio pega uma questão importante. Salvador vai ter que estimular a chamada economia criativa, né? A economia da tecnologia, da cultura, os eventos culturais serão outros no pós-pandemia, o turismo será um outro no pós-pandemia, frequentar um restaurante, um bar, vai ser um outro no pós-pandemia, e aí o negócio vai ter que ser reinventado, porque a apresentação do diferencial vai ser importante. Mas eu queria fechar essa discussão de hoje, que é mais ou menos uma continuidade da discussão anterior, a conscientização de todos nós de que cidade nós queremos. E aí, que cidade nós queremos? Tem a mudança de comportamento do gestor, mas tem também a mudança de comportamento da sociedade. É uma sociedade que vai ter que se conscientizar cada vez mais no reuso, em contraposição ao consumismo exagerado, tá certo? É a questão da economia de água e de energia, principalmente a gestão da água vai ser uma questão fundamental. A questão da separação do lixo, que é uma outra discussão. E a própria questão da solidariedade, a própria questão de ver o outro como elemento fundamental da sociedade. E todo esse contexto é que vai definir que sociedade nós vamos querer no pós-pandemia. Ou seja, o vírus mostrou claramente que essa sociedade do século XXI, da forma como ela está conduzindo, ela não resolve a vida da humanidade. Está aí a nuvem dos gafanhotos chegando aí como mais uma das questões. Então, eu queria, primeiro, mais uma vez, fortalecer que esse debate é um debate contínuo, de que a cidade inteligente necessita de um outro olhar dos gestores, mas, ao mesmo tempo, mais participação, mais empoderamento da sociedade, mais consciência por uma cidade mais justa. Na realidade, até alguns teóricos da discussão de cidades inteligentes começam a chamar de cidade justa, tá certo? Em contraposição à cidade inteligente. Porque, viu, Raimundo, um dos grandes problemas também da tecnologia é a questão da tecnologia proprietária das grandes big techs, né? Ou seja, vai ter que se estimular os software livres para que a gente também não fique refém de uma série de programas, de aplicativos que você acaba não ajudando a população. Então, só para a gente fechar, eu acho que esse conceito de cidades inteligentes é um conceito muito importante no pós-pandemia, se nós quisermos mudar o nosso comportamento em relação a tudo que a gente fez até agora. Ok. Maravilhoso. Eu estou aqui extremamente satisfeito, honrado, né, por estar mediando esse belo debate de ações, pensamentos e, acima de tudo, de modo de pensar no coletivo. Isso é fantástico. Queria trazer dois informes com relação à importância que hoje nós temos com esse tema de Smart City, né? No início do mês, há exatamente 22 dias, foi lançada a primeira norma brasileira, né, da Associação Brasileira de Norma Técnica, que é a norma 37122, que são cidades e comunidades sustentáveis, indicadores para cidades inteligentes. Ou seja, é um tema que hoje é muito efervescente, que com certeza deverá ter uma capilaridade muito grande na nossa sociedade e possibilitando a geração de muitos empregos. Um outro fato importante é que a questão do conceito de cidades inteligentes está mudando um pouco. E a organização está fazendo um sorteio de um livro, de um e-book, que é o futuro das CICs, que são cidades humanas, inteligentes, criativas e sustentáveis. Então, nós já estamos mudando o perfil, professor Marcílio, professor Martins, dentro do eixo que foi esse debate, esse rico debate, que é a questão da inclusão social. Por fim, nós estamos chegando, infelizmente, no nosso horário,
nós avançamos um pouquinho, eu peço desculpas, inúmeras mensagens aqui de agradecimento, de ex-aluno. Professor, só tem um time forte aí. Eu sei que você hoje aí deixou de assistir alguma coisa interessante, mas seu time está muito forte aqui, com muitos agradecimentos, centenas de agradecimentos. É uma coisa assim, muito comovente. Nós estamos moderando aqui, estamos acompanhando aqui no YouTube. Eu peço desculpas que às vezes eu não estou com foco na câmera, mas eu estou aqui mediando o debate, mediando o YouTube. Em nome dos painelistas e do grande painel, agradeço à Fundação Visconde de Cairu por essa oportunidade de nós estarmos mediando, em nome do nosso professor ACR, professor Antônio Carlos Ribeiro, a essa oportunidade, bem como a organização, a comissão organizadora, que é um mundo de pessoas, que desde a professora Judete, Inês, Vilma, em nome delas, eu faço um agradecimento a todos, principalmente o pessoal da TI aí que nos ajudaram muito nessa integração. Afirmando que amanhã nós vamos continuar com o nosso seminário internacional a partir das 9 horas, com o Happy Hour, e a partir das 9h15, pontualmente, daremos início à sessão de trabalhos e expostas digitais. Depois das 11 horas, nós vamos ter nova gestão educacional e o novo perfil do educador, novas configurações do ambiente de aprendizado, com a moderação com a professora Judélia e com o nosso professor ACR como convidado. E às 15 horas nós temos desafios e oportunidades de empreender no Brasil e fora do Brasil, muito bom, fantástico esse tema. O novo normal, já à tarde, o novo normal na perspectiva das representações profissionais, maravilhoso esse tema. E depois nós temos mais 3 palestras. Amanhã vai ser um dia intenso de atividades e que eu convido a todos a participarem. Desejo uma boa noite, que o bom Deus esteja conosco. Agradeço ao meu amigo Marcílio, ao meu amigo Carlos Martins, por essa oportunidade de estar mediando esse digno debate da instituição, do porte e da história da Fundação Cairu. Uma boa noite e que fique com Deus.